Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando um módulo novo, tá? Nesse módulo nós vamos falar sobre como atender o cliente, como apresentar o lanche, como você se comunicar com o cliente. Nossa, mas isso tudo nós já vimos. Mas nós vamos ver isso em inglês. Como que eu peço um lanche em inglês? Como que eu atendo o cliente em inglês? Quais são as palavras que nós usamos com maior frequência, né? Então nós vamos ver nesse módulo, né, informações básicas para você fazer um bom atendimento ao seu cliente, caso ele não fale português, né? Então, o que eu vou fazer? E para começar, nós vamos resgatar algumas informações, alguns vocabulários, alguns termos que já vimos anteriormente, né, no colégio, ao longo da nossa vida escolar, mas às vezes ficaram perdidas, aí você não lembra, porque não usa com frequência, então nós veremos esses termos, tá? Então, olha lá. Quando a gente fala em inglês, sempre vem a pergunta: por que eu tenho que aprender inglês? Qual é a vantagem de se falar inglês? Por que aprender inglês? Essa é a grande pergunta, né? Muita gente fala: eu vou aprender inglês porque eu acho chique. Outro diz: não, eu vou aprender inglês porque é legal. Eu vou aprender inglês porque eu quero entender o que eles estão falando nos filmes sem precisar recorrer a uma legenda ou a versão dublada. Não, eu acho que aprender inglês tem também uma função uma função relacionada à interação com as pessoas nesse mundo globalizado que nós vivemos, tem a ver com a questão do trabalho, né? Que hoje muitas vagas de emprego pedem, né, ali nas suas habilidades e características, ele pede que você seja alguém que saiba falar inglês, saiba comunicar-se em inglês. Mas por que o inglês? Né? De tantas línguas que nós temos, por que inglês? Então ele tem todo um contexto histórico, mas resumidamente, o inglês acabou se tornando, pelo poder e influência econômico dos Estados Unidos, né, que é considerado uma grande potência mundial, as pessoas, para fazer negócios com eles, com esse país, precisavam o quê? Se comunicar no idioma dele. Então, assim, eles, por serem superpotências, eles não falavam assim: eu vou aprender o idioma de vocês. Muito pelo contrário, se você quer fazer negócio com a gente, se você quer ter uma relação de business, né, como eles mesmos falam, você vai aprender o meu idioma. Então o inglês se difundiu pelo mundo, principalmente pela questão econômica, pela questão de comércio, né? Porque eu preciso vender para outros países, e aí que idioma que eles falam? Né? E aí, como a influência do inglês acabou sendo maior, ela acabou ganhando um peso, né, maior que outros idiomas que a gente conhece. Então hoje, se você quer fazer uma negociação com a China, com a Alemanha, você pode citar aí qualquer país que você imaginar, se você falar inglês, você acaba, pelo menos no que se refere a business, você acaba conseguindo se comunicar. Mas no Brasil as pessoas não falam inglês. Realmente, é uma pena que as pessoas não aprendam realmente a língua, não aprendam como ela funciona, não aprendam as suas nuances. Mas isso acontece por quê? Porque nós não temos, pelo menos todas as pessoas, não têm a visão ampla do quanto saber um outro idioma é importante para você profissionalmente e até mesmo pessoalmente, na sua vida pessoal. Se eu vou viajar, nós sabemos, obviamente, só para recapitular aí, nós sabemos que o português é uma língua irmã de outras línguas latinas, como espanhol, como francês, como italiano. A gente sabe que são línguas irmãs. Mas e quando eu não vou em países que têm similaridades com o português? Que eu ouço e não consigo compreender nada, nada. O que eu faço? Se eu, pelo menos quando se fala de um atendimento num hotel, nos restaurantes, nas áreas turísticas, pelo menos nos lugares assim com maior movimento, nos grandes centros, eu sempre vou encontrar alguém que fale o inglês. Por quê? Porque já se condicionou que ela é a língua universal.
né, que as pessoas falam em qualquer parte do planeta. Se você souber falar inglês, você vai conseguir se comunicar. Eu vou melhorar essa frase. Você consegue se comunicar desde que haja uma pessoa que fale o inglês, tá? Não são todas as pessoas e todas as cidades dos países que falam inglês. Depende muito. Ela pode até ter na sua grade curricular o inglês, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam fluentes nessa língua. Então, há uma grande diferença nesse contexto. Ter ali como língua oficial o inglês é uma coisa. Ter o inglês como uma segunda língua, como algo que se aprende na escola, é diferente. Por quê? Porque vai depender de todo um processo de como esse idioma é trabalhado ali, para saber se as pessoas terão ou não fluência nela. Eu posso ter o inglês sendo ensinado na escola, mas não necessariamente eu tenha fluência nele. Né? Que tem uma grande diferença entre saber inglês com fluência e ter estudado inglês em algum momento da minha vida. Tem uma grande diferença. Tá? Nós somos bombardeados o tempo inteiro com a língua inglesa, né? De tão comum que ele se tornou no nosso dia a dia. Com relação à ciência, à tecnologia, inovações, produtos, roupas. Então você acaba o tempo inteiro. Então, marcas importadas, né? Quantas marcas inglesas você acaba tendo aí? Quantos produtos que nós acabamos optando por usar o nome inglês e não o nome português? Nós nem pensamos no nome português, nós usamos da maneira como vem. Então eu vou a uma loja e eu compro um smartphone, uma Smart TV. Olha bem, eu vou usar lá os termos todos em inglês, eu não uso em português. Eu mando um e-mail, eu acesso, né, as minhas redes sociais. Aí ao invés de curtir, eu dou um like. Eu ando de bike ao invés de bicicleta. Olha para você ver os termos. Que é muito mais fácil. Né? Tem gente que fala, eu tomo uma beer ao invés da cerveja. Aí temos as roupas, shorts. Oh, short já é uma palavra inglesa. T-shirt. Né? Que as pessoas falam. Então, por que não aprender de forma adequada esse idioma? Por que não falar ele de forma fluente? Né? Essa é a grande questão. Então, olha bem, se nós somos um país ligados, né, porque nós estamos no mesmo ali continente americano, se nós somos um país próximo, de proximidade com os americanos, espera-se dos brasileiros que eles saibam falar inglês, o que não é verdade, porque nós não falamos inglês com fluência. Né? Algumas pessoas, quando querem fazê-lo, aí vão investir em cursos, vão investir em ferramentas para melhorar a sua pronúncia, para melhorar o vocabulário, para aprender mais. Vão morar fora, né, para poder colocar isso em prática, ou aprendem lá fora, através da vivência. Né? Aqui nós não estamos discutindo o melhor método de se aprender o idioma, nós estamos falando da importância de se falar o inglês. Né? E aí, se você tem uma loja, uma empresa, ou uma lanchonete de origem estrangeira, as pessoas esperam que os atendentes que estão lá falem o inglês. Então, se nós temos uma grande rede de lanchonetes, como o caso do McDonald's ou do Burger King, né, que são outros ali, mas vamos pegar. Espera-se que os atendentes lá falem inglês. Por que espera-se isso? Por quê? Porque a origem dessas lojas, né, são origens estrangeiras. Então espera-se que a pessoa saiba atender você. Só que não é verdade, a gente sabe disso. Então às vezes você pode chegar numa loja, falar inglês e ninguém vai conseguir te responder, ninguém vai conseguir te entender. Por quê? Porque eles não falam o idioma. Então, ser uma loja, ser uma empresa que tem nome estrangeiro, não significa necessariamente que você será atendido em um idioma estrangeiro, mais especificamente no inglês. Não é o caso. Por quê? Porque depende de um treinamento para que isso ocorra de fato.
Então eu posso me deparar com pessoas que não são falantes da língua portuguesa e aí eu vou ter que me virar para poder me comunicar. Tá? Então aí nós vamos, já que eu não falo inglês, a pessoa não fala português, aí nós vamos ter que achar um meio termo. Aí nós vamos lá naquela máxima, né, de vamos fazer gestos, né, vamos fazer mímicas para poder nos entender. Tá? E aí para começarmos a nossa aula, então vamos lá, a gente já discutiu um pouquinho aí, por que é importante, né, falar inglês nesse mundo globalizado. E aí nós vamos começar pelo seguinte, se é um mundo globalizado, eu preciso conhecer pessoas, né? Eu preciso conhecer. E quando eu conheço alguém, eu preciso cumprimentá-los. Eu preciso falar com essa pessoa. E aí, da mesma forma que eu falo em português, como é uma questão de educação, de gentileza, de cortesia, eu vou dizer para a pessoa bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como você vai? Questões de cortesia. No inglês é a mesma coisa. Então eu tenho esse termo aqui que é greetings, que quer dizer o quê? Cumprimentos. Como que eu cumprimento as pessoas? Então vamos começar ali pelo good morning. Good morning, angels. Good morning, students. Good morning, mom. Good morning, daddy. Então você começa aí por expressões básicas. Que é importante você saber. Então o que é good morning? É o bom dia. E o good afternoon? Então vamos pensar na lógica. Se good morning é bom dia, good afternoon, boa tarde. Seguindo aí a dedução. Depois nós temos o quê? Good night, que é o quê? Boa noite. Tá? Mas ó, tem uma observaçãozinha aqui. E o good evening? Se você disse que o good night é boa noite, e o good evening é o quê? Boa tarde? Não, também é boa noite. Mas há uma diferencinha entre good evening e good night. O good evening você vai usar quando você chega em um lugar. Você chegou na casa de alguém, ou você chegou na sua própria casa, né? Você está entrando, aí você vai olhar para a pessoa que está ali e fala good evening, porque você está cumprimentando ele ao chegar nesse ambiente. Agora, o good night, ele é usado quando você está saindo. Eu estou indo embora, eu estou saindo daquele ambiente, eu vou falar good night. Também usamos quando a gente vai dormir. Se eu estou me despedindo de alguém para dormir, eu vou dizer good night. Good evening será usado apenas quando eu chego. Então, há dois tipos de boa noite. O boa noite da chegada e o boa noite da saída. Tá? Então, o repórter na TV vai começar a programação dele, ele fala good evening. Ele está terminando a apresentação dele, ele fala good night. Porque está no fim, está terminando. Então eu preciso saber essas informaçõezinhas. O mínimo, que são os cumprimentos. Como que eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite para as pessoas que me cumprimentarem? Como que eu respondo a essas pessoas? É algo que também nós veremos em nossa aula. Então, quando se fala em cumprimentos, a primeira coisa que você aprende é bom dia, boa tarde, boa noite. Além disso, tem outras expressões. Nós temos aí hi, hello. Também são expressões usadas. Ah, não quero usar good evening ou good afternoon, é muito formal. Eu posso dar hi? Pode. Hi. Hello. Hello, angels. Eu posso usar as duas expressões. Tá? Tem mais algumas, mas essas são as mais usadas. Então eu posso usar isso para me comunicar. Porque o objetivo é que eu consiga me comunicar com as pessoas da melhor forma possível, ou seja, que elas consigam entender o que eu estou falando, porque não adianta eu ter decorado um dicionário, ter decorado todo o vocabulário, decorei, mas na hora de explicar, de falar, a pessoa não entender. Então não adianta nada, tem que ser algo coerente. Eu aprendi, estou melhorando a minha pronúncia para me comunicar de forma adequada, ou seja, eu vou falar e serei entendido. Eu vou ouvir e entenderei.
Então é preciso ter isso, né? A comunicação tem que ser efetiva. Ela tem que se dar dos dois lados. Eu falo, a pessoa escuta, compreende, responde, eu escuto, replico. E assim eu vou fazendo a troca de informações. É assim que funciona. Não é algo aleatório. Não, tem que ser algo planejado. Falo, ouve, pensa, analisa, responde. Eu ouço, penso, analiso, responde novamente. E assim é construído um diálogo.